com a edição de José Saldanha, produção de Guilherme Souza, Tiago Carvalho, João Vitor, Vitor Penedo e Joey De Rogatis, e a gravação da linda voz de Bruno Frazão. Começamos colonização da América Espanhola. O processo de colonização espanhola na América teve 9 etapas. Em 1492, a primeira viagem de Colombo aconteceu e, por consequência, a descoberta da América. Em 1596, deu início à colonização no Caribe. Em 1510, a chegada dos espanhóis na Colômbia. Em 1519, a chegada dos espanhóis no México. Em 1521, o domínio sobre os astecas. Em 1532, chegada dos espanhóis do Peru. Em 1536, na Argentina. Em 1565, eles chegaram na Flórida. Em 1572, teve o domínio espanhol sobre os Incas, enfim, da fase de conquistas. O modelo de colonização dos espanhóis na América aconteceu da seguinte maneira. Ao chegarem no novo continente, dominaram e destruíram diversas sociedades indígenas, entre elas os Incas e Astecas. Utilizando de mão de obra servil indígena, exploraram grandes quantidades de metais, porém só conseguiram se consolidar no novo território americano ao travar grandes batalhas. A conquista ocorreu de forma exploratória, ou seja, não vieram para povoar, impondo assim sua cultura, religião e língua. Formaram complexos sistemas administrativos responsáveis por gerir os interesses da coroa espanhola. Os níveis mais altos eram capitanias gerais e os vice-reinos. Eles eram divididos da seguinte maneira: Rio da Prata, Peru, Nova Granada e Nova Espanha. Além dessas 4 grandes regiões, haviam outras 4 capitanias: Chile, Cuba, Guatemala e Venezuela. Dentro de cada uma delas havia um corpo administrativo comandado por um vice-rei e um capitão-geral, designados pela coroa. No topo da administração colonial havia um órgão dedicado somente às questões coloniais, o Conselho Real e Supremo das Índias. Esses governos eram escolhidos e seguiam a legislação determinada pelos Conselhos das Índias, gerido na Espanha. A sociedade na América Espanhola era dividida da seguinte maneira: os chapetones eram responsáveis pelo cumprimento dos interesses da Espanha no ambiente colonial. Eles compunham a elite colonial. Em seguida vinham os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América, se dedicando em sua maior parte à agricultura e comércio colonial, sendo os donos das plantations e das minas. Na política eram limitados a atuação às câmaras municipais. E na base social estavam os mestiços, índios e escravos. Os escravos africanos eram minoria, concentrando-se nas regiões Centro-América. A organização política e econômica das colônias espanholas aconteceu da seguinte maneira. A encomenda permitia ao encomendeiro a cobrança de tributos na forma de trabalho ou de bens materiais a determinada população indígena. Em troca, o encomendeiro deveria catequizá-las e defendê-las. Mita era uma criação inca da qual os espanhóis se aproveitaram a fim de garantir o trabalho dos indígenas a seu favor. A princípio, a mita consistia de um trabalho compulsório no qual os homens deveriam prestar serviços aos incas. Porém, os espanhóis a modificaram, fazendo dela um trabalho nas minas que durava 1 ano, a qual a maior parte da população era submetida. Embora esse trabalho fosse regulado e deveria ser realizado por apenas 3 semanas, as condições precárias de trabalho acabaram matando muitos indígenas. Além da economia mineradora, que havia predominantemente no México e no Peru, a agricultura também era bastante importante em outras colônias espanholas. Essa agricultura seguia o modelo de plantation e possuía mão de obra escrava africana. Como consequência da agricultura, o tráfico negreiro obteve uma importância significativa na economia espanhola. A última das atividades econômicas realizada pelos espanhóis é a pecuária, que era praticada principalmente nas regiões da Argentina e Uruguai, onde não havia um clima quente o suficiente para plantar e não havia minérios o suficientes para basear uma economia inteira. Como era feito no modelo extensivo, a mão de obra era livre e assalariada, uma vez que escravos poderiam fugir se deixados em campos abertos para a passagem dos animais. Um dos ideais das explorações ultramarinas europeias era de converter os infiéis, e na Espanha não foi diferente. Isso levou à formação de colônias extremamente católicas e que, a mando da coroa espanhola, reprimia as diversas religiões nativas. Mesmo com essa repressão da cultura e religião indígena, havia uma controvérsia dentro do catolicismo entre o bispo Bartolomeu de las Casas e o Juan Ginés Sepúlveda, a respeito de se os indígenas deveriam ou não ser escravizados. Bartolomeu defendia a posse nativa do Novo Mundo e acabou ganhando a disputa. Mesmo com essa repressão, alguns aspectos das religiões indígenas foram incorporados nos países durante e após a colonização, alguns dos quais permanecem como tradições e festivais nesses países até hoje.
Da ideia dos espanhóis de catequizar os nativos, que consideravam a religião indígena inferior, dando uma ideia de eurocentrismo, as universidades também eram usadas como forma de concretizar a transformação culturais que os espanhóis realizaram nas suas colônias. A primeira universidade criada na América Espanhola foi em 1538, a Universidade de São Domingos. Foi a primeira instituição superior e ainda apresentava um caráter convencional. Outras universidades importantes foram a Universidade de São Marcos, em Lima, e em 1551, a Universidade do México.